pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre... hoje eu vou fazer o meu relato de parto. Então, muita gente estava me pedindo como foi, até a gente passou um pouquinho no vídeo da Maitê como é que foi, mas eu vou contar bem certinho por que eu escolhi o método de cesariana para trazer minha filha ao mundo, como foi antes, como foi depois, enfim, eu vou contar tudo. Então foi assim, eu escolhi a cesariana como parto. Algumas pessoas não chamam cesariana de parto, como já tinha dito em outro vídeo, mas eu escolhi esse método para trazer minha filha ao mundo porque minha mãe tentou o parto normal para me ter e atrasou uma semana o parto dela e eu tive várias complicações por causa disso. Eu sei que o parto normal é a melhor forma de trazer o bebê ao mundo, que tem muitas vantagens, enfim, mas eu perdi peso dentro da barriga, eu entrei em sofrimento fetal, enfim, aconteceram um monte de coisas que eu escolhi trazer a Maitê com 40 semanas. Ela veio um pouquinho antes, veio com 39 semanas e um dia, mas, e eu também, assim, tive contrações, entrei em trabalho de parto, enfim, até poderia ter ganhado normal se ela não tivesse com voltas de cordão, mas eu escolhi a cesariana da mesma forma, e eu já vou explicar tudo o que aconteceu. Então, a minha gravidez inteira eu estudei muito sobre cesariana, sobre parto normal, eu tentei me inteirar bem como é que seria entrando na sala de cirurgia, enfim. Eu escolhi o dia pra Maitê nascer, ela nasceria no dia 19, eu escolhi o dia 16 pra ser um dia bonitinho, 16/6/2016. Mas eu tinha feito lembrancinha, tudo já com a data dela, até ficou as lembrancinhas com a data errada, mas ela veio 3 dias antes, veio no dia 13. Então, seria numa quinta-feira. No domingo, muita gente fala que quando vira a lua, os bebês nascem, né? E ela realmente nasceu na virada da lua. Mas não sei se tem alguma coisa a ver, se não tem, eu não sei, deixem aqui embaixo se vocês também tiveram bebê de vocês na virada da lua, ou se estão com medo, alguma coisa assim, ou se sabem alguma coisa do porquê desse mito. Mas eu tava assim um pouquinho preocupada dela vir antes por a virada da lua ser 3 dias antes. Não sei se tem interferência ou não, como eu disse. E no domingo eu comecei às 8 horas da noite a sentir contrações. E começaram contrações fracas. Começaram tipo como se só... Sabe aquelas contraçõezinhas de treino assim que só apertam o teu útero? E eu só comecei a sentir isso, mas desde a primeira eu já falei, eu vou começar a contar. Então eu contei no aplicativo que eu tinha, que agora até já excluí do meu celular pra não pesar, mas era o Pregnancy, se não me engano. Então você tem como contar as contrações, você aperta e depois aperta de novo quando parou a contração, ele marca o tempo da contração e o tempo entre uma contração e outra. Então eu tava tendo contrações de 20 segundos, às 8 horas da noite do domingo, e o intervalo de tempo era de 20 minutos. Então, era uma coisa que não precisava me preocupar. Mas começou a ficar mais perto. Como o dia 12 era dia dos namorados, 12 de junho, a gente foi jantar fora, eu e meu marido. Então, chegamos lá e eu falei pro Ander, tá aumentando as contrações, estão ficando mais fortes. E eu ia apertando a mão dele conforme as contrações, tipo, doíam, assim, sabe? Pra ele sentir junto comigo. Então, eu fui apertando, estavam ficando mais fortes. E estavam ficando contrações de quase 1 minuto e no intervalo de 15 minutos. Então eu pensei, putz, tá aumentando as contrações. E o Anderson tava com muito medo porque ele queria assistir o parto. E se fosse 3 dias antes ia ser considerado parto de cesárea de emergência, ele não poderia entrar. E ele tava muito triste, porque daí ele teria que trabalhar, enfim, mas nem só por isso, ele poderia adiar os pacientes dele, mas ele não poderia entrar na sala de parto. Aí, eu cheguei em casa, mas assim, a gente curtiu a noite e tal, foi bem legal, porque um dia antes a gente teve aquela coisa de ficar nós dois juntos, foi um dia bem legal, foi dia dos namorados, né, então a gente saiu jantar, luz de velas, foi bem legal, ele fez uma surpresa pra mim. E à meia-noite, quando a gente chegou em casa, eu tava sentindo contrações bem mais fortes, doloridas, e no intervalo de 10 minutos. Então, eu liguei pro meu médico, não, acho que era menos de 10 minutos já. Eu liguei pro meu médico, avisei que... A Maitê tá dando uns chorinhos.
avisei que tava as contrações doloridas, que estavam dando no intervalo tanto, com tanto de duração. Ele falou, toma um remédio e tal. Aí eu tomei aquele remédio, mas não melhorou a dor. E eu pensei assim comigo, às 4 horas da manhã, se não parar essa dor, eu vou ligar pra ele de novo e ver o que eu faço. Porque era meia-noite, então ficar 4 horas sentindo dor a cada 10, 5 minutos. E foi assim, eu fiquei sentindo dor muito forte a cada 5 minutos, mas dor forte. Então, às 4 horas da manhã, eu liguei pra ele de novo e ele falou pra eu tomar outro remédio. Só que eu estava sentindo de 5 em 5 minutos contrações de 1 minuto e meio cada uma. Então, isso já é pra gente ir pro hospital, entendeu? Você te dá contrações de mais de 1 minuto no intervalo de 5 minutos cada uma, é pra você ir pro hospital. E daí, ele falou assim, não, toma mais um remédio e a gente se encontra no hospital. E esse encontro no hospital eu não sabia se era pra fazer o meu parto ou se era só pra ele me analisar. Então chegando lá, eu com muita... daí eu tomei o segundo remédio e já não fiquei mais com tanta dor. Mas eu cheguei lá e já fiz a minha entrada no hospital. Eu falei, eu não vou ficar sentindo essa dor agora até quinta-feira, né? Era segunda-feira. E já dei entrada no hospital. Aí ele chegou e falou assim, nossa, você já deu entrada no hospital, eu só ia te analisar. Eu falei, olha, doutor, eu tô sentindo muita dor e por mim o parto ia ser hoje. Por favor. Aí ele falou assim, não, então vai pro quarto que eu vou te analisar. Chegou lá, fez o exame do toque, eu tava com 6 centímetros de dilatação. Então, 6 centímetros faltava 4 pro bebê nascer. Já tinha enfrentado 12 horas de trabalho de parto, poderia ter parto normal. Ele falou, não, me dê 1 hora que eu consigo fazer o teu parto normal. Aí eu pedi pra ele se ia doer muito, né, porque se fosse naquele dia, pra mim não teria problema em ser parto normal, não, porque como eu falei, eu escolhi a cesariana pra não esperar mais do que 40 semanas, né. E aí ele falou assim, não, vai doer muito mais. Eu falei, então, não quero, por mim, vai pra faca mesmo. Porque eu já tinha sentido muita dor. Se fosse mais forte que aquilo, eu não ia aguentar. Então, eu escolhi ir pra faca mesmo. Mas, quando ele foi medir o batimento cardíaco da Maitê, dava um batimento cardíaco mais baixo que o nosso. Vocês sabem que quando é bebê, quando tá dentro da barriga, eles têm um batimento cardíaco muito alto. Então, aquilo me assustou ele me olhou com uma cara, não falava nada, ficava olhando com aquela cara, e minha mãe sentada na outra cama também ficou super mega assustada. E aí ele falou assim, não, vai ter que ser parto de emergência porque ela tá com batimento cardíaco baixo. E eu confiava muito nele, assim, ele, nossa, um profissional maravilhoso e eu recomendo super o Dr. Oscar. E ele me tranquilizou ali na hora, depois a gente foi pra... Menos de 5 minutos chegou a maca e eu tava tranquila porque ele tinha me tranquilizado, a gente foi pra sala de parto e a minha mãe tava muito desesperada, ela tava chorando no corredor e ela só me contou isso depois, né, porque ela ficou muito preocupada, porque eu tava preocupada com a Maitê, né, se ela ia sofrer alguma coisa, sei lá, e a minha mãe tava preocupada com a Maitê e comigo, né, um sofrimento duplo. Então, a minha preocupação maior na hora, além da Maitê, né, que era a principal, era se o Anderson ia conseguir entrar na sala de cirurgia. Então, ele foi bem bonitinho ao lado da maca junto comigo. E eu falando pra todas, assim que eu cheguei no hospital, eu cheguei falando, por favor, deixe o Anderson entrar junto, eu sei que vai ser cesárea de emergência, mas vocês sabem que a gente já veio aqui, já visitou o hospital, ele é tranquilo em relação a cortes, enfim. E daí elas falaram, não, a gente vai tentar conversar com a enfermeira principal. Daí a gente foi pra sala de parto, o Anderson andando do meu ladinho e ele com uma carinha assim muito de inconsolado, sabe? E eu tava com muito dó. Aí a gente entrou na sala de cirurgia, né? Não na sala de cirurgia, numa sala anterior de cirurgia, né? E eu falei, olha, será que não dava pra entrar junto? E ele me olhando com aqueles olhinhos assim, brilhando, ai, por favor, que dê certo. Aí a mulher falou assim, não vai dar, eu vou conversar com ele, mas não vai dar pra ele entrar. Aí ela foi conversar com ele e depois ele me contou que ela falou assim, não vai dar pra você entrar, vai ser uma cesárea de emergência, o bebê tá com batimento cardíaco baixo. Imaginem o nervosismo que ele ficou. Então ele ficou nessa salinha sentado esperando
E ele falou que tava muito nervoso, que ele ficou chorando do começo ao fim. Mas assim que eles tiraram o bebê, eles já levaram pra ele e ele já se tranquilizou. Então, quando eu entrei nessa sala, a primeira coisa foi que eles me sentaram na cama e, aliás, me deitaram na cama e me colocaram a agulha do soro. Então, foi nessa mão, eu fiquei deitada assim, né? E eles colocaram nessa mão o soro. Aí chegou a anestesista, que eu também conhecia. Aliás, eu tava muito preocupada, porque o Anderson não ia entrar comigo, eu tinha medo de ficar lá me sentindo sozinha, sei lá. Mas não, todos os enfermeiros foram muito gente boa, ficavam conversando comigo o tempo inteiro. E eu já conhecia o anestesista, já tinha ido numa palestra dele. Eu confiava super no anestesista, no meu médico. E todo mundo ficou conversando comigo e fazendo piada e conversando. E foi muito legal. Eu me senti assim acolhida mesmo. Acredito que ninguém, quando entra numa sala de cirurgia, eles vão deixar com amparo, por mais que você não tenha uma pessoa para entrar junto, então não precisa se preocupar. Aí, quando chegou o anestesista, eles me sentaram e ele aplicou anestesia nas minhas costas, não dói nada, não se preocupe, porque a única coisa que a gente sente é quando atravessa a pele, a derme. E quando chega lá, que a gente tem medo, né, quando chega lá nos ossinhos lá, não sente mais nada, ali é indolor. E a agulha é bem fininha, não é que nem antigamente que a agulha era grossa, então a gente tem um certo medo de anestesia hack por causa disso, né? Mas não precisam ter medo, não dói nada, doeu mais a anestesia da mão do que nas costas. Aí eles me deitaram, assim que eles foram me deitando, assim que ele me deu a anestesia, já foi subindo um calorão nas pernas e na barriga. E assim que eles foram me girando pra deitar, começou aquela sensação de formigamento. Tem muita gente que gosta, mas eu odeio, dá vontade de coçar os pés, assim. E eu já não senti mais nada, assim, no primeiro minuto. Aí eles colocaram aquela coisa na minha frente, assim, aquele pano na minha frente, e começaram a cortar lá. Então, e eu senti só o cheirinho de queimado, assim, parecia aqueles frangos, sabe, sendo depenado, aquele cheiro de frango depenado. Era esse o cheiro que vinha. E daí, foi tão incrível, tão maravilhoso, porque, sabe aquela euforia e misturada com alegria? Eu tava sentindo aquilo, e eu sei muito bem quando, eu não sei se vocês acreditam ou não, mas a presença do Espírito Santo estava ali. E eu, assim, a mesma coisa que eu sinto na igreja, ou quando eu oro, ou quando eu tô louvando, eu sentia aquela alegria, aquela paz, sabe, junto. E me dava vontade de ficar com o sorriso aberto, assim, sorrindo mesmo. E até lágrimas escorriam, assim, e a vontade que eu tinha de falar assim: nossa, vocês estão sentindo a presença do Espírito Santo aqui? Só que é óbvio que eu não falei porque eles iam me achar bem louca, né? Achar que eu tava variando com anestesia. Mas era realmente aquilo que eu sentia, exatamente como eu sinto na igreja, enfim. E assim que a Maitê nasceu, foi a coisa mais maravilhosa do mundo ouvir o chorinho dela. Foi mais emocionante do que eu ver o rosto dela, foi ouvir o primeiro choro, porque a gente, querendo ou não, pensa assim: eu tô grávida, mas você não imagina que realmente aquilo ali tem uma vida, que tem uma voz, que tem uma cor de olho, que tem, sabe, por isso você fica imaginando, é meio que você imagina um bonequinho, você não imagina uma pessoa, um ser único. E quando ela chorou, aquele choro forte, aquele choro, assim, não era de um bebezinho, sabe, frágilzinho, era um choro forte, aquilo mexeu comigo, assim, de uma maneira muito intensa. E daí eles pegaram ela e falaram: nossa, que bebê mais grande, ela nasceu com 3,70 kg. Então levaram ela pra limpar e já me trouxeram, encostaram o rostinho dela, tiraram umas fotos comigo. A primeira coisa que eu vi, assim, quando eles estavam trazendo ela, era aquele bocão gigante, cor-de-rosa, porque se é grande nas fotos que vocês acompanham lá no meu Instagram, no Snapchat que eu posto, imagine quando nasceu, tava inchado, aquele beição, assim, coisa mais linda, igual a do pai dela. E aí eu fui depois disso eles tiraram ela, levaram pra lavar, né, enfim, aí já entregaram pro Anderson. E nisso me levaram pra uma sala pra passar o efeito da anestesia. Então eu cheguei nessa sala, a pessoa falava assim: eu tô bem, eu já tô bem, eu posso ir pro quarto. Eu não queria ficar lá sozinha.
tinha mais uns ali deitados, esperando se recuperar também. E daí, o que eu sentia naquela hora não era frio, mas eu tremia assim, ó. Eu ficava tremendo assim, ó. Assim. E eu não sabia o que estava acontecendo, mas é efeito da morfina. Porque eu não sei se eu falei pra vocês. Acho que não falei. Mas eu sei que você pode receber morfina junto com a anestesia RAC ou não. E quando você recebe morfina, você fica um tempo a mais sem sentir as pernas, mas você não sente dor por um período maior. Então eu preferi receber, né? E tem alguns efeitinhos colaterais como esse de você ficar tremendo assim, né? Então quando eu cheguei no quarto eu ainda tava tremendo. E até a Maitê chegar, eu peguei meu celular, fiquei mexendo no meu celular, tremendo. E meus pais... Menina, olha esse celular, você tá tremendo aí, acabou de voltar numa cirurgia com o celular na mão. Mas não era, sabe? Eu tava super bem. Eles não queriam também levantar muito a minha cabeça. Eu fiquei meia hora só na sala de descanso e já fui pro quarto, né? Assim que eu cheguei, a Maitê já chegou tipo uns 5 minutos depois. Em todo aquele tempo que eu tava aguardando, elas já estavam limpando e tal. Então foi bem rapidinho. Assim que eu cheguei no quarto, ela já chegou. E foi, assim, muito maravilhoso também ver ela já vestidinha com a roupa que eu imaginei, que eu sonhei vendo aquela roupa, imaginando a cabecinha, as mãozinhas, o pezinho, como ficaria. Ficou até pequeno nela a roupa. E ela chegou muito linda lá com aquele beição inchado. E foi uma alegria, minha mãe pegou no colo, o Anderson pegou, se emocionou. Foi bem legal. Aí... depois disso, eu tenho pra falar pra vocês que eu usei quase tudo na minha mala, tá? Isso eu não usei realmente no hospital, eu usei na minha mãe depois que eu fiquei mais 2 semanas na minha mãe. Então, todos aqueles absorventes, todo aquele negócio de bico do seio, bico de silicone, concha pra ficar pingando. Eu fui maquiada pro hospital. Então, tudo que tava naquela mala, realmente eu usei. O que eu não usei foi o saco de roupa suja, porque ela não sujou roupa no hospital, ela só sujou lá na minha mãe. Ela até sujou roupa no hospital, mas eu não precisei usar aquele saco, tipo assim, se sujasse de cocô ou alguma coisa assim. Ela só sujou, tipo, de suorzinho, entendeu? Daí eu coloquei junto com uma sacolinha normal. E foram muitas poucas coisas, assim, que eu acabei não usando, mas... da necessaire eu usei praticamente todas as coisas. Então eu acho bem importante vocês imaginarem o que vocês utilizariam em 3 dias em algum lugar, qualquer lugar. E com todas aquelas preocupações e com todas aquelas responsabilidades que um novo filho vai te trazer. Coisa que eu nem imaginava, mas é muita responsabilidade. O filho só vai depender de você, por mais que o teu marido esteja te ajudando, as enfermeiras. Quando ele chorar, eles vão te olhar e vão pedir assim, tipo, o que deu com ele. E você é que vai ter que dizer, entendeu? Mas a gente tem um instinto tão materno que realmente, quando a Maitê chorava, eu já imaginava, ela tá meio irritada, acho que ela tá com fome. Eu acho que ela não tá meio legal. A gente tem um instinto assim, e isso facilita muito. Então, naqueles dias, eu senti dificuldade com a alimentação. Eu senti essa pressão de que se ela não dormisse eu também não poderia dormir, e eu não poderia comer na hora que eu precisava, não poderia ir no banheiro na hora que eu precisava, tinha que ser nos momentos que ela deixava, e eu não estava acostumada com isso. Então essa pressão também me causou um susto. E em relação à cirurgia, não doeu nada, mas eu só pude levantar da cama de noite para ir no banheiro e para tomar banho e tal, só no outro dia. Então isso foi um pouquinho chato. E quando eu fui levantar da cama, quando eu pisei o pé no chão, assim, eu senti um pouco de medo de pisar o pé no chão e de, sei lá, estourar ponto. A gente fica com medo do corte em si, não é nem a dor, sabe? E no outro dia eu tomei banho sozinha, eu não quis ajuda, então, e eu lavei meu cabelo. Então eu liguei a água muito quente e me baixou um pouquinho a pressão. Então não foi uma experiência muito agradável meu primeiro banho. E eu também tava com um pouco de medo do corte, da cirurgia. Enfim, foi uma coisa que eu não gosto muito de lembrar, o primeiro banho no hospital, né? E depois da minha mãe também eu fiquei algumas semanas, fiquei 2 semanas. A primeira semana também foi um pouco difícil os banhos, assim. Mas por isso, por medo mesmo de você caminhar meio rápido, sei lá, acontecer alguma coisa. Não por dor em si. Mas eu peguei um resfriado no hospital.
Então eu tava com uma tosse horrível, assim, com secreção. E toda vez que eu tossia, eu tinha que ficar até liberar a garganta, sabe? Porque se eu tossisse assim, pressionava os pontos e doíam. Então, além de eu estar sofrendo com a amamentação, que eu quero fazer um vídeo específico só sobre a amamentação, tudo o que aconteceu, acho que o meu vídeo de amamentação vai ser bem completo, porque todos os problemas possíveis de amamentação eu tive, então eu vou poder dar algumas dicas pra vocês. Então, além de eu estar sofrendo com a amamentação e com a insegurança do bebê, com falta de sono, um pouquinho de desconforto com a cesariana. E outra coisa, o útero tá voltando ao normal, então quando você faz xixi, ou quando você amamenta, ou se você caminha um pouquinho, dá contração uterina. Então, contração uterina com um corte ali, você não é muito agradável sentir, você não sabe se alguma coisa está acontecendo errado, ou se realmente é normal sentir aquela contração, mas elas doem um pouquinho. Até hoje eu sinto ainda, quando eu amamento, quando o marido faz xixi, sinto contração uterina. E é normal, porque o teu útero tá voltando ao normal. Então, se vocês sentirem isso, fiquem felizes que vocês vão voltar a ficar magrinhas rápido. E, além de tudo isso, eu ainda tava com resfriado e quando eu tossia, doía. Então, foi, assim, a primeira semana foi muito intensa, assim, eu chorei um pouco, mas aguentei firme. E a segunda semana também foi intensa, mas daí no final da semana também eu já voltei pra minha casa, que eu amei os cuidados da minha mãe. Minha mãe, nossa, foi uma mão na roda pra mim, e a minha sogra também que tava lá me ajudando. Nossa, elas foram anjos na minha vida, mas nada como você ter o lugar que você planejou, com a altura específica pra trocar o bebê, sabe, tudo que você planejou numa ordem, aquilo também te traz um alívio, traz uma segurança estar na tua casa. Então, a hora que eu voltei pra casa, foi um pouco melhor. E daí, na terceira semana, tudo melhorou, inclusive a amamentação, inclusive, assim, nossa, com 10 dias a gente já tira os pontos da cirurgia, então também já fiquei mais tranquila. Agora, na quarta semana também, tudo melhor, e a cada semana melhor. Porque o bebê, você começa a entender como ele reage, sabe? Tipo, se ele tá com sono, ele dá um tipo de chorinho. Se ele tá com fome, é um chorinho mais manhoso. Se ele tá com dor, você sabe que é o choro de dor. Não tem... você sabe. E quando ele tem dor, quando ele tem cólica, você já sabe que tem que fazer uma massagenzinha aqui. Você já vai aprendendo o que fazer. Então, tudo vai ficando mais fácil, sabe? E... você vai aprendendo também a lidar com certos conselhos que te dão, às vezes, sabe? Você vai aprendendo a lidar com as situações. Então, uma dica que eu dou pra vocês vocês vão ganhar o bebê, vai ser tudo muito diferente. Mas não se preocupem, porque, tipo, o que parece que nunca vai melhorar, o que parece que vai ser horrível até, sei lá, 10 meses do bebê, na primeira ou segunda semana já melhora, e realmente melhora. Eu achava que não ia melhorar, eu não acreditava que aquilo poderia melhorar, assim, de uns dias só, sabe? Mas melhora mesmo, e aguentem firme que vocês conseguem. E eu acho que é isso. Eu tô muito feliz, muito feliz. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, me transformou em outra pessoa com certeza. E se eu pudesse dar uma dica pra todas as pessoas do bem, seria: tenham filhos. Porque vocês vão ver o que é um amor inexplicável. Eu achava que o amor não podia crescer mais, mas a cada dia cresce mais. E é isso. Um beijo, até o próximo vídeo. E agora, pra vocês que estavam pedindo, eu vou mostrar a Maitezinha, como ela tá tão gorda, tão maior que... não tem mais um nenenzinho recém-nascido. Queria tanto uma nenenzinha pequenininha, vou ter que ter outro já rápido. Mentira, não, vou esperar uns 6, 7 anos. Mas ela tá muito gorda, muito grande, eu vou trazer pra vocês verem. E aqui está o meu neném. O meu neném que não é mais um neném recém-nascido, que agora é um cabitinho. O meu cabito que mama muito. O meu cabito que faz... O meu cabitinho lindo. E olha essa boquinha, gente. Olha se eu posso. Eu posso com uma boca tão linda. Oh, Deus do céu. Só que ela só dorme também, né? Ela só dorme. Não tem muita interatividade com a câmera ainda, mas daqui a pouco ela vai ter, e daí eu vou trazer ela pra mostrar pra vocês. Mas é assim, a coisa mais fofa do mundo.
Hoje eu como muito. Tá cada dia mais gorda, daqui a pouco nem consigo mais segurar. Porque cada dia tá mais gorda. Né? E como que cabia um ser desse dentro de mim? Olha só o tamanho. Oh, meu Deus do céu. Não me incomode, mãe. Não vai dar um olá pra galera? Eu vou nanar, que eu ganho mais. Então, a gente quer pedir pra que vocês se inscrevam no canal da mamãe, que vocês curtam, comentem, compartilhem se gostarem desse vídeo. E também me sigam nas minhas redes sociais, no meu Snapchat, vou deixar aqui embaixo, no Instagram, tem coisinhas da Maitê. E é isso, gente. Um beijo, até o próximo vídeo.